Glória a Deus. Então vamos iniciar a palavra de Deus e nós vamos meditar no livro de João, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 36. Então, aqui Jesus estava ensinando e disse que ele estava com judeus em sua volta e muitos que creram nele. Ou seja, depois de Jesus pregar a palavra, muitos creram, mas agora Jesus vai colocar à prova se eles de fato tinham crido, né? E agora Jesus ele dá uma advertência: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, né? Então eles estavam seguindo Jesus, eles tinham ouvido o sermão de Jesus, mas agora Jesus fala: olha, vamos além, eu quero que vocês sejam meus discípulos, mas para ser discípulos vocês têm que permanecer na minha palavra. Aí Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora Jesus ele olha para aquela multidão de judeus que tinha crido nele. Jesus fala: vocês vão ter que permanecer. Mas agora Jesus faz uma promessa falando assim: então vocês serão verdadeiramente livres. E em vez de eles receberem isso com alegria, diz que agora eles foram para um confronto com Jesus, né? E assim diz a palavra, diz que eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Ou seja, agora Jesus ele vai tocar na ferida, né? A palavra de Deus tem poder para isso, para tocar, para alcançar aquilo que mais ninguém pode alcançar. Agora Jesus está com um grupo de judeus ali religiosos que tinham crido nele, mas agora Jesus fala: olha, vocês têm que permanecer, ser meus discípulos e verdadeiramente vocês serão livres. Mas esse povo aqui responde: nós nunca fomos escravos, como o Senhor pode dizer que vamos ser livres, né? E aí eles começam a discutir com Jesus. E Jesus ele responde assim aos discípulos, né? Responde assim: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, né? De fato vocês serão livres. Então agora Jesus vai falar que eles precisam de libertação e que eles são escravos, né? Realmente Jesus mexe numa ferida que precisa ser mexida, né? Há certas feridas na nossa vida que precisa ser mexida, amém? Então essa palavra vai mexer realmente, mas para o nosso bem, né? Jesus ele veio para o bem do ser humano e agora ele encontra esse grupo. Ele não queria dispersar esse grupo, ao contrário, ele queria que esse grupo se tornasse um discípulo dele. Mas Jesus fala: vocês precisam ser libertos, e para ser libertos vocês precisam ser confrontados, e vocês serão confrontados pela verdade que liberta. E agora Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E aí Jesus fala: vocês precisam ser libertos, pois vocês são escravos do pecado, né? Parece muito forte o que Jesus falou, mas essa palavra ela traz libertação. Ou seja, vamos falar, né, nessa ministração sobre Jesus, a verdade que nos liberta, amém? Então Jesus, a verdade que nos liberta. Este povo não identificava que eles precisavam ser livres. Esse povo aqui não identificou que eles precisavam de uma libertação. Por isso Jesus confrontou eles, dizendo: vocês precisam ser livres, né? E agora Jesus ele fala assim: vocês precisam ser livres do pecado, porque ele diz que todo aquele que é dominado pelo pecado, ele se torna um escravo do pecado, né? E agora lembramos que o pecado ele entra na humanidade pela desobediência de Adão. Adão errou, pecou, e pecar é transgredir uma lei de Deus, né? Uma ordenança de Deus, e por causa disso entrou a consequência. E a consequência do pecado, a Bíblia fala que é a morte espiritual, é a separação do ser humano de Deus. Era um povo que tinha uma lei, era um povo que tinha uma crença, era um povo que tinha as ordenanças, tinha uma lei de Moisés, mas eles são afastados de Deus. E Jesus veio para quebrar, Jesus veio para desfazer, Jesus veio para libertar este povo, para tornar eles agora acessível ao reino de Deus. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus. Por isso é tão importante se atentar para essa palavra, porque estamos falando que Jesus é a verdade que ele liberta. Este povo precisava ser liberto. Esse povo não estava reconhecendo que ele estava afastado de Deus, mas Jesus veio falar: vocês estão afastados do Criador, vocês estão afastados por causa do pecado, a desobediência, né? A Bíblia fala que todos pecaram e separados estamos da glória de Deus. Esse povo estava separado e Jesus não veio para condenar. A própria lei ela não foi estabelecida para Deus para nos castigar. A lei ela vem informar o pecado e a consequência do pecado. A lei, ela vem mostrar que o homem precisa de um salvador. A lei, ela mostra que o homem, ele não consegue viver sem pecar.
né, sem pecado, ou seja, ele é escravo do pecado. Mas a Bíblia também fala que Deus, né, enviou a lei por Moisés, né? Mas pelo Filho, ou seja, por Cristo, ele revelou a graça, né? Então a graça, vamos ver que Jesus também lá em João, né? João 1,14 diz que Jesus ele veio cheio de verdade e graça, ou seja, o Salvador, o Filho de Deus, ele vem com a verdade, né, que liberta, e a graça, que é o favor de perdoar pecado. Vocês estão entendendo? Ou seja, Jesus está falando assim para este povo, agora Jesus está falando conosco, que ele veio para perdoar os nossos pecados, que ele veio para nos libertar do pecado, que o pecado nos afasta de Deus, e a Bíblia declara que não há sequer um que não peque, todos nós pecamos, ou seja, todos nós precisamos de um Salvador, e Jesus está se apresentando como Salvador. O nome Jesus em hebraico, Yeshua significa Salvador, ou seja, significa o Senhor que salva, ou seja, Jesus é o Salvador, é o Filho. Aí ele declara assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não há outro meio do ser humano ser livre do pecado. Amém? Esse povo não entendia que eles precisavam ser livres do pecado. Eles não estavam falando que vocês precisam ser livres da droga, da pornografia, da prostituição, da mentira, não. Ele está falando do pecado que separa vocês de Deus. E o único que vence o pecado, né, o único que pode vencer o pecado, pode vencer esse engano, pode vencer essa mentira que entrou ali, quando a serpente enganou o ser humano, e por causa daquele engano, por causa daquela mentira, somente a verdade tem poder para vencer a mentira. A verdade é que Jesus nos ama. A verdade é que Deus enviou um plano para salvar o ser humano, e esse plano se chama Jesus, esse plano se chama o Filho de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, essa palavra está mexendo também na nossa ferida, essa palavra está mexendo conosco. Ou seja, não é somente aquele usuário de droga, não é somente aquela pessoa que se encontra em algum vício, né, do álcool e tantas outras coisas, precisa de libertação. Somos todos nós, precisamos ser livres. Então, se a verdade nos libertar, né, verdadeiramente sereis livres. Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Ou seja, a verdade, ela veio para nos libertar. Então a verdade é essa, que nós precisamos ter um encontro com a verdade. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, né, permanecer na sua graça. É a verdade e a graça que vieram junto para nos libertar daquilo, do plano do inimigo. A Bíblia declara que para isso se manifestou, para isso mesmo, que Jesus veio, Jesus se manifestou para desfazer a obra do inimigo. Ou seja, o inimigo ele tem uma obra, e a obra dele é nos separar de Deus, nos distanciar de Deus, ou seja, nos fazer uma separação, e quem coloca uma separação é o próprio pecado. Mas uma das separações assim, que Jesus também veio para derrubar é a mentira. O inimigo é o pai da mentira. Jesus vai falar: vocês não são filhos de Deus nem de Abraão, vocês são os próprios filhos do inimigo, porque vocês estão na mentira. Jesus veio falar: olha, vocês precisam receber uma verdade, e essa verdade precisa libertar vocês, porque vocês estão ainda no engano, na mentira. Há muitas pessoas no engano, na mentira, até mesmo da religião. Aqui a religiosidade desses judeus deixavam ele se justificando a si mesmo pela justiça própria. Eles acreditavam que eles não precisavam de um Salvador, eles acreditavam que eles estavam limpos, eles acreditavam que o céu realmente estava aberto para eles, né, que eles tinham livre acesso a Deus. Isso era uma mentira. Então Jesus veio falar: não, vocês estão cegos, vocês estão sendo enganados, porque o único que pode salvar vocês, o único que pode trazer a salvação para vocês sou eu. Jesus falando: sou eu, né, o Messias, o Salvador. Para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar a todos, né? Esse é o plano que liberta, esse é o plano que liberta. Quando essa verdade vem no nosso coração, então o medo ele vai embora, porque o pecado ele gera morte, mas ele tem uma série de consequências, né? A raiz que ele cria, os frutos que ele produz, ele nos separa de Deus, vai nos distanciando. Então é a obra do maligno: matar, roubar, destruir. E aí começamos a crer nas mentiras, no engano dele, e cada vez nos afastamos mais de Deus. Então muitas pessoas afastadas de Deus, por quê? Porque elas não acreditam que Jesus veio para perdoar os pecados. Ela não acredita que Jesus morreu naquela cruz por amor a essa vida. Mas quando essa pessoa recebe essa verdade, recebe o próprio amor
Pai, né? Por meio de Jesus Cristo, a graça e a verdade, quando ela entra no coração, aquela pessoa ela é livre, ela é liberta. A mentira, ela cai por terra. A mentira é vencida pela verdade. A verdade prevalece. Jesus é a verdade. Quanto mais você conhecer Jesus e quanto mais você conhecer o Filho de Deus e quanto mais você conhecer a verdade, mais livre você será. Livre de sentimentos, livre de culpa, livre de condenação, né? Ou seja, não é somente aquele que está nas drogas que precisa de uma libertação. Somos todos nós. Há muitas pessoas que precisam de libertação, de uma culpa, né? De uma condenação, né? Ou seja, de uma acusação. Então Jesus veio para quebrar tudo isso. Jesus veio para quebrar as algemas, quebrar os grilhões, quebrar o jugo, para libertar o ser humano, amém? Nós precisamos de Jesus, amém? Ele é aquele que nos liberta. Então essa palavra, ela está revelando que Jesus é o único que pode nos libertar. Conhecereis a verdade é essa, Ele te ama demais e Ele não quer te ver mais sofrendo, né? E disse, o Filho vos libertar, verdadeiramente você serás livre. Ou seja, Ele é o único que tem poder para quebrar cadeias. Ele é o único que tem poder para libertar, tanto da culpa, da condenação, da acusação, dos vícios, né? Do medo, de traumas, da própria religiosidade, da mentira, tantas coisas que precisam ser libertas. E Jesus está aqui para isso. Ele veio para nos libertar. Nós vamos orar por libertação, né? Eu quero que você coloque todo o seu coração nessa palavra, sabendo que Jesus é bom, o seu amor dura para sempre e que Ele não quer ver ninguém mais sofrendo. Ele veio para libertar. Ele é o único que veio para libertar a verdade dele, amém? Que essa verdade, ela entre no seu coração. Jesus estava falando para esses seguidores, se vocês permitirem essa palavra entrar no coração, vocês serão livres. Vocês realmente vão ser livres de tudo que vocês precisam ser libertos, amém? Quanto mais a palavra de Deus vem ao nosso coração, quanto mais essa verdade nos confronta. Se essa verdade está te confrontando, amém? Jesus não veio para te condenar, mas a Bíblia fala que Ele disciplina a quem Ele ama. Ou seja, Ele está nos confrontando, né? Ele está falando assim, olha, eu quero te libertar. Eu quero te libertar dessa mentira, eu quero te libertar desse engano, eu quero te libertar das drogas, eu quero te libertar desse sentimento, eu quero te libertar dessa culpa, eu quero te libertar talvez da tradição, dos costumes religiosos que você tem, que não dá lugar para Deus agir na sua vida, né? A mentira, a engano, elas têm que cair por terra, pois só Jesus é poderoso para libertar. Aqui a Bíblia está bem clara, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdade que liberta. Eu sou testemunha disso, eu fui liberto de muitas coisas, né? Sou convertido já há uns 20 e poucos anos, né? E eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei tudo o que Ele fez na minha vida, eu sei como Ele me libertou, eu sei como Ele me libertou de medo, de traumas, de raiva, de ódio, de drogas, de tantas coisas. Foi a verdade dele, foi a verdade dele que me limpou, foi a verdade dele que me alcançou, foi o amor dele. Quando você recebe o amor dele, quando você recebe a verdade dele, você é livre, você é liberto. Ninguém mais teria esse poder para me libertar, ninguém mais tem poder para te libertar. Talvez você já tentou várias vezes por si mesmo, né? Mudar, tentar transformar algumas situações da sua vida e você não conseguiu, porque não é na sua força. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é uma promessa que Ele está dizendo, que o escravo, ele não tem lugar permanente na casa do Pai, mas o livre sim. Jesus veio para te libertar, para você ter acesso completamente a Ele, acesso livre para Ele, para você andar em comunhão com Ele. Deixa essa liberdade te alcançar, amém? Ele veio cheio de verdade e cheio de graça. A verdade, ela nos confronta, mas a graça nos perdoa, a graça nos cura, amém? Então a verdade é essa, nós precisamos ser libertos. A verdade é que nós precisamos reconhecer que não temos força para sair desse vício, sair desse engano, sair dessa mentira. Essa palavra, ela vem mostrar que Jesus desceu da sua glória, Jesus desceu para quebrar a obra do inimigo. Ele também está falando conosco, nós precisamos de libertação, amém? Então a verdade nos confronta, mas a graça nos perdoa, a graça ela mesma faz essa obra de nos limpar, de nos purificar, de nos tratar com carinho. Eu quero finalizar contando um testemunho breve. Eu lembro uma vez que eu sofri um acidente e eu machuquei a sola do meu pé, né? Eu tinha machucado o braço, a cabeça, o ombro. Então eu escondi aquela cicatriz, né? Tava todo machucado no hospital e o pé, eu coloquei um pé em cima do outro, ninguém viu e fiquei lá. Só que eu não sabia que ali tinha entrado um pedaço de vidro.
E depois que eu fui restaurado do braço, da cabeça, do ombro, foi um acidente, né? Fui atropelado. Depois que eu fui restaurado, quando eu fui andar, tinha ainda um pedaço de vidro no meu pé e poderia ter apodrecido todo o meu pé e fiz a coisa errada. Quis esconder aquele problema, né? Quis deixar para depois. Nada. O problema, então, seja a palavra nos confronta. Neste momento, que você não venha esconder o seu problema, que você possa ter essa liberdade de orar, de fechar seus olhos, de clamar ao Senhor, de pedir para Ele te libertar talvez de um sentimento, de uma amargura, de uma mágoa, talvez da pornografia, né? Talvez uma mentira, eu não sei o que é, mas Ele é poderoso para libertar. Ele veio para isso. Se você esconder o seu pecado, se você esconder, Ele não vai resolver. Se você confessar a Ele, Senhor, me ajuda, Senhor, tira isso de mim, Senhor, eu preciso ser livre, eu preciso ser liberto, Ele vai te libertar, amém? Eu vou orar por libertação, Jesus vai te libertar, amém? Você crê nisso? Feche seus olhos, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer porque Tua palavra vem nos revelar que Jesus é a verdade, Senhor, que nos liberta, Senhor. Há pessoas agora orando comigo, Senhor. Há pessoas que precisam ser libertas, Senhor. Pai, há pessoas, meu Deus, que elas não precisam mostrar o seu eu, só fala para os outros, meu Deus, mas elas têm que mostrar para Ti, Senhor. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Teu poder vem agora quebrar, Senhor, essa cadeia espiritual, emocional, sentimental, Senhor. Que o Teu poder venha libertar essa vida, Senhor, Pai, ou da droga, Senhor, ou Pai, da cegueira espiritual, da mentira, do engano, eu não sei, do que for, Senhor, o Senhor é poderoso para libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No nome de Jesus, que cadeias venham cair por terra agora, que pessoas que precisam de libertação venham se libertar agora, Senhor. Pai, qualquer sentimento, Senhor, Pai, no corpo, Senhor, Pai, nas emoções, Senhor, libertação da parte do Senhor, em nome de Jesus, seja liberto pela verdade, a verdade e a graça, em nome de Jesus. Você não será mais escravo do pecado, você agora é filho de Deus, você é livre em nome de Jesus. É o Senhor Jesus que está te limpando, é o Senhor Jesus que está te perdoando, é o Senhor Jesus que está te libertando. Seja perdoado, seja liberto, seja curado, seja restaurado, no nome de Jesus, amém e amém. Toda a glória seja dada a Jesus, amém? Glória a Deus.